Voltamos com 3-1, discutindo a miséria no país. Participam da conversa a secretária para a superação da extrema pobreza do Ministério do Desenvolvimento Social, Ana Fonseca, o diretor de Estudos e Políticas Sociais do IPEA, Jorge Abraão, e a doutora em Antropologia, autora do livro A Pobreza no Paraíso Tropical, Márcia Anita Sprandel. Antes, nós vamos ouvir uma pergunta de telespectador. O Brasil tem condições de erradicar a miséria em 4 anos. E aí, hein? Tem, faremos isso, a tua espectadora tem condição de erradicar a miséria em 4 anos e assim o faremos. Espero voltar muitas vezes a esse programa e a outros ouvintes para saber quanto já progredimos na erradicação da miséria no país. Agora, saiu um estudo recente da FGV dizendo que o Brasil precisaria de 30 anos para erradicar a pobreza. Quer dizer, como a gente tem aqui a experiência de construção de Brasília e do plano de metas do Juscelino, quer dizer, é possível correr contra o tempo, né? Provavelmente esses cálculos foram feitos com base em estudos macroeconômicos, levando em conta a curva, né, de desenvolvimento do país. O que pode ser feito para acelerar o desenvolvimento social do país? Basta a política de transferência de renda, de focalização na miséria extrema e de concessão de Bolsa Família, ou é preciso uma política mais audaciosa, de geração de atividades produtivas, de formação? Como é que esse planejamento está sendo feito? O Brasil precisa continuar crescendo, como tem crescido, como está crescendo, um crescimento sustentável e aproveitar esse embalo brasileiro para a inclusão dos extremamente pobres nesse esforço do desenvolvimento nacional. O tema da inclusão produtiva no plano de erradicação da extrema pobreza diz respeito a isso. Nós temos muitas situações em que tem um agricultor familiar, ele tem a sua terra, ele produz pouco, porque ele precisa de uma semente de melhor qualidade, ele precisa de uma assistência técnica, ou ele precisa de um crédito, para que ele, aumentando a sua produção, ele possa vender seus produtos. A merenda escolar, o programa de alimentação escolar, que compra 30% da agricultura familiar, ele possa vender seus produtos. A Conab, que compra os produtos, num programa chamado Programa de Aquisição de Alimentos. Então tem essas possibilidades. O Brasil está crescendo, tem muita construção aí, não só das obras relativas à Copa, às Olimpíadas, mas a outras iniciativas, e tem ao redor dessas obras, dessas construções, muitos brasileiros extremamente pobres. Como capacitá-los, como qualificá-los para que se incorporem nesse esforço? Esse um dos eixos do plano de superação da extrema pobreza, que é a inclusão produtiva. Eu dei 2 exemplos aqui, mais ou menos óbvio, porque o plano não está detalhado, mas é nessa direção que estamos pensando. Uma coisa, nós não estamos desvinculando o desenvolvimento econômico do país do plano de combate à extrema pobreza. Essas 2 coisas estão casadas. O Jorge Abraão estava comentando aqui que, assim como a gente não tem mais a migração que havia antes, né, principalmente do Nordeste para o Sudeste, em função da situação de miséria, quer dizer, há uma fixação da população no campo, embora também a população seja menor, quer dizer, o Brasil, isso correspondeu à industrialização e à urbanização do país. As estatísticas mostram também que a gente tem muita miséria nas cidades. Há estudos, inclusive, que mostram que o número de pessoas em situação de miséria extrema nas cidades é quase equivalente ao número de pessoas no campo. Como lidar com isso? Por exemplo, que é uma coisa que a gente observa
nas grandes cidades brasileiras, no Rio de Janeiro, São Paulo, aqui em Brasília, aqui perto da rodoviária, as pessoas vivendo na rua. Como é que esses indicadores estão evoluindo? Você, Jorge, que tem destacado isso, quer dizer, que os números mostram que há uma mudança. Bom, primeiro é importante dizer o seguinte, que o Brasil ainda tem uma população expressiva morando no campo. E que essa população do campo, ela é mais expressiva dentro daqueles em extrema pobreza. E justamente, é importante destacar isso, porque essa população do campo é que precisa de mais serviços e bens que eu acho que um plano desse gênero vai buscar atender. Chegar água, eletricidade, mas uma boa educação, uma educação voltada para aquelas atividades do campo. Não desenraizar esse conjunto da população dessas suas origens é um centro importante de atuação, entendeu? Fazer com que os mecanismos de inclusão produtiva atraiam e mantenham o jovem no campo, porque há sim envelhecimento do campo, isso é uma questão importante, tá certo? Agora, uma outra vertente também muito importante é que no meio urbano e nas periferias, porque nós temos periferias hoje não só em grandes cidades, temos periferias em pequenas cidades, entendeu? Isso é uma questão do Brasil atual, tá? Ou seja, nós temos aí uma situação que nós temos que corrigir no campo da infraestrutura social. Você está falando periferia ou você está falando situações de favela? Situações de situação regular. Situações irregulares. Sempre vai ter alguma periferia de alguma coisa. O que eu estou querendo dizer é uma coisa de pior qualidade, entendeu? Em cidades pequenas, que antigamente você não tinha. Você tem cortiços, coisas irregulares, ocupações totalmente irregulares, entendeu? E moradias extremamente mal alocadas, sem água, sem chegada efetiva dos serviços de limpeza, com escolas distantes, com posto de saúde existente mais distante, entendeu? Que uma coisa concreta e difícil para essa população mais pobre e que a gente vai ter que lidar é com a mobilidade. Ou seja, às vezes um cara que mora numa cidade dessa, sabe, existe até oferta de determinado serviço ou determinado emprego, mas não há um casamento entre a oferta e a demanda porque há um desconhecimento. E mesmo quando o indivíduo conhece as possibilidades, ele não tem uma renda monetária nem para poder se deslocar e chegar a esses lugares e disputar essas vagas de trabalho e tudo mais. Então, você que trabalha com números, você acha que é possível em 4 anos superar essa defasagem e tirar essas pessoas dessa situação? Olha, eu acho o seguinte, a Ana colocou muito bem que vai ser um esforço de muita governança, né? Vai precisar de uma boa governança, que significa que o esforço de fazer os ministérios hoje, né? Ou seja, a alta cúpula ligada ao governo federal, atuar com o objetivo central, voltando seus programas para esse conjunto, sem desguarnecer os demais. É importante dizer o seguinte: a estrutura vigente de proteção social brasileira, da economia brasileira, ela está aí, ela é histórica desde a Constituição de 88 e ela é muito importante. Porque nós vamos dar um foco sem desestabilizar o resto. Acho que isso é muito importante. Segundo, atuar muito conjuntamente. Dar um foco sem. Ficou meio. Eu quero dizer o seguinte, que um programa como esse não é um programa de focalização à moda antiga que estamos falando, ou seja, nós vamos voltar tudo só apenas para o combate à miséria extrema e vamos descuidar do resto. Não, a tarefa que eu acho que está sendo colocada nós vamos fazer os programas universais funcionarem e esses universais chegarem a esse conjunto da população. Convergir as políticas universalistas, da saúde, da educação. E chegar à educação de boa qualidade. E chegar a essa população que está sendo objeto da política focalizada de assistência social. É uma estratégia, tá certo? Dentro da estrutura universal, entendeu? Eu acho que isso é muito diferente do que nós tínhamos nos anos 90, entendeu? Que você contrapunha o focalizado ao universal e nesse momento eu percebo o seguinte: o que existe é um movimento, certo? De tentar montar dentro desse aparato já existente, né?
centros e objetividade na ação. Tá? Em geral, quando eu falo assim, focalizar, parte da ideia seguinte: nós temos que priorizar a aplicação dos recursos. Essa aqui é a ideia. E a contradição que a gente tem um pouco hoje é o gasto público, a arrecadação e o impacto que isso tem na economia de um modo geral. Então, quando se fala assim, convergir políticas universalistas, saúde, educação, esse esforço de todo o governo, para essa população mais miserável, isso em termos físicos quer dizer o quê? Quer dizer que você vai ter que colocar primeiro o estilo de governança. Né? Importante. Ou seja, fazer com que o gasto público ganhe uma eficácia maior do que ele vinha tendo até então. Segundo, fazer com que, e eu acho que é muito importante, que esses entes federados venham atuar conjuntamente. A gente já sabe que o Nordeste é onde ocorrem os piores, onde a situação está mais grave. Então nós vamos precisar de, para essa atuação, né, trazer esses governantes dos estados do Nordeste para dentro de uma estratégia que foca nesse sentido, sem romper, né, sem romper as estruturas de proteção vigentes, entendeu? Que eu acho que aí é que está o grande tchan e grande... Doutora Márcia, um programa como esse não exigiria assim, uma mobilização social maior, uma organização social maior? Eu me lembro sempre assim, por exemplo, da questão do analfabetismo no Brasil, do Paulo Freire, quer dizer, houve uma preocupação com relação à mobilização, e isso é quase que uma coisa permanente toda vez que se fala em políticas públicas eficientes, em governança, não pode ser uma coisa só o governo fazendo. Como é que essa questão aposta, assim, do teu ponto de vista, para a sociedade? Porque existe um preconceito da sociedade em relação aos miseráveis, né? Justamente, nós nos formamos como um país extremamente elitista, né? Somos um país elitista ainda e racista, fomos durante muito tempo, e transformar isso é todo um processo de conscientização, de reconhecimento da diversidade, reconhecimento do outro. Aí eu não posso deixar de citar o Betinho, e quando ele vem com a campanha da fome, no começo da redemocratização do país, não sei se vocês lembram que no início ele teve tensões, inclusive com seus companheiros históricos, porque entendiam que não era ali que tinha que ser a luta tinha que ser na luta política. E ele dizia assim, tudo bem, mas enquanto a gente não consegue aqui na luta política, vamos socorrer esse pessoal que está precisando demais. E quando a campanha da fome vai naquele crescendo, é porque ele conseguiu colocar no meio do debate nacional e político essa questão da pobreza, e que passa por essa ideia. É responsabilidade, sim, de todos nós, e vai um pouco no sentido do que a Ana falou também. É um problema que todos nós temos que resolver. Então, essa campanha do Betinho, analisada pelo Luiz Eduardo Soares, alguns anos depois, o Luiz Eduardo fala muito bem, ele fala: a campanha, em nenhum momento ela se propôs acabar com a pobreza. Mas ela ensinou ao Brasil que era possível fazer isso, com a mobilização de todo mundo. E nesse momento eu acho que a pobreza, ela sai, depois do Plano Real e nos governos que sucederem, ela sai um pouco desse lugar, ela sai bastante, ela sai do centro do debate e vai ser discutida muito tecnicamente. E eu acho que agora a gente está no momento de reincorporação da pobreza para dentro do debate político e apontando quem vai fazer a sua parte. O Jorge estava falando aqui da questão, e a Ana também falou, porque é um desafio você trazer, porque não adianta você, o governo federal, trabalhar com a transferência de renda, porque o município tem a sua parte, o estado tem a sua parte. Eu lembro aqui um caso que semana passada eu me reuni com os quilombolas de Vão das Almas, Cavalcante, aqui essa região. E eu perguntei do programa Bolsa Família. Aí eles falaram assim: não, nós temos o programa. Só que, como a estrada é ruim e não tem transporte, eles não conseguem ir até a cidade buscar, porque o transporte cobra R$30. Então, você vê, o governo federal fez a sua parte. Tem o programa, tem o posto de saúde. Mas falta fazer a estrada.
falta fazer várias coisas que tem que ser junto com os governos estaduais e municipais. E também envolvendo a sociedade. Mas o que eu acho que, diferentemente da campanha da fome do Betinho, o emergencial agora está menos emergencial. O excluído está menos excluído. O cidadão está mais cidadão. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouco com 3 a 1.